Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual. O tema sobre maturidade é um dos temas mais importantes hoje para a vida cristã, porque se trata de crescimento, de relacionamento, de intimidade com Deus. Se trata de ter uma vida segundo o propósito que o Senhor tem preparado para a sua vida. Então nós vamos falar de uma série de palavras, de pregações que tratam este assunto sobre maturidade espiritual e vida com Deus. Então eu espero que essas mensagens possam chegar ao seu coração e você possa ser tocado por Deus, alcançando a maturidade, a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Para iniciarmos então esse texto, eu quero te fazer uma pequena reflexão. Imagine o seguinte, imagine que você fosse como uma árvore que precisa crescer para dar os seus frutos. O cristão, o tempo todo, ele precisa entender que a vida dele é de amadurecimento. Ele não nasce já com a postura para que já dê os seus frutos. Ele aprende todos os dias. E nós somos igual a uma árvore. Uma árvore que um dia ela é apenas uma semente, depois ela se torna um ramo ou algo do tipo, e depois se torna uma árvore e gera os seus frutos. Esse processo de maturidade, ele é trabalhado no seu âmbito espiritual. Então, com isso, você vive situações na sua família, tem que mudar a postura, muitas vezes no seu dia a dia, na rua, muitas vezes no seu trabalho. Ou seja, a maturidade espiritual, ela abrange todas as áreas da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a importância da maturidade espiritual na vida de uma pessoa. No texto de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12 a 14, o escritor Hebreus faz o seguinte comentário, a possível escrita. Fala o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Neste texto, o escritor de Hebreus mostra que não é pelo tamanho do seu corpo ou pela idade que você tem que mostra a sua maturidade espiritual. A maturidade ele é um processo que vive na tomada de decisão. Existem pessoas que são velhas, talvez de idade, mas que ainda se alimentam de leitinho, de leite espiritual. Não podem ainda terem um alimento sólido, um alimento fortificado, porque iria fazer mal para ele. E a palavra do Senhor fala que essas pessoas são consideradas como meninos espirituais. Ainda não conseguem discernir, ainda não conseguem fazer o discernimento do bem e do mal. Então, se você fizesse uma pequena reflexão sobre como está o seu nível de maturidade espiritual, de vida espiritual, de constância diante do Senhor, como que seria o seu nível de maturidade diante do Senhor? Uma avaliação de 1 a 10. Qual que é o nível de maturidade que você tem vivido? Eu tenho certeza absoluta que Deus quer que você tenha nota 10 em maturidade espiritual. Que você possa discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele, que busque constantemente ter um relacionamento claro de vida, de paz com o Senhor. Então é necessário tomar uma decisão para ter maturidade diante do Senhor. Então, o que é maturidade espiritual? Vamos trazer uma pequena e importante definição sobre isso. Maturidade espiritual é um processo contínuo de se tornar mais semelhante a Cristo em caráter, ações e pensamentos. Isso você vai encontrar em Efésios 4, de 13 a 15. A maturidade espiritual não está relacionada a simplesmente a boas tomadas de decisões,
mas está ligada ao seu caráter. O seu caráter é um caráter que parece com o de Cristo. As ações que você toma, as decisões que você toma no seu dia a dia, ele está relacionado àquilo que Cristo também faria. Está ligado às ações, aos pensamentos. Aquilo que está passando em sua mente, se o Senhor pudesse revelar para todo mundo numa grande tela, o que viria? O que seria revelado, mostrado, aquilo que está passando simplesmente na sua cabeça e na sua mente? A maturidade espiritual está relacionada, então, ao seu caráter, às suas ações e aos seus pensamentos. Ele está ligado diretamente a Cristo, está completamente ligado ao Senhor. Alguns pontos importantes isso é um chamado para todos, não é para alguns. Todos nós precisamos buscar essa maturidade espiritual diante do Senhor. Sempre há um aspecto que precisa ser melhorado em nós. Ou é no caráter, ou é nas ações, ou em nossos pensamentos. Essa decisão de maturidade espiritual não está ligada somente para líderes, para os pastores, líderes religiosos, não. Está ligado a todos nós que precisamos alcançar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não está relacionado a tempo de conversão. Eu tenho 50 anos que sou crente, sou cristão, já aceitei Jesus. Não está ligado ao tempo de conversão, mas está ligado à profundidade do relacionamento com Deus. Será que o Senhor pode revelar os seus segredos para você? Será que o Senhor pode apresentar aquilo que é íntimo, que está ligado diretamente ao plano, ao projeto do Senhor para a sua vida? E você não vai lidar como um menino, como uma criança, no reino ou no âmbito espiritual? A profundidade não está ligada ao tempo de conversão, mas sim à sua postura, ao seu caráter, às suas ações e aos seus pensamentos diante do Senhor. Então, por que a maturidade espiritual é tão importante? Primeiro ponto, discernimento espiritual. Em Hebreus 5,14, fala que, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pelo trabalho constante, pelas atividades constantes, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ter maturidade espiritual é extremamente importante para discernimento. Saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Segundo ponto, produz frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22 a 23, a palavra fala sobre o fruto do Espírito que é gerado em nós. E fala o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esse aspecto desse fruto do Espírito só é gerado em nós quando temos maturidade diante do Senhor. É uma decisão que nós precisamos tomar diante de Deus. Porque dominar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos é uma decisão diária, que só pode ser gerada através do Espírito Santo de Deus em minha vida e em sua vida. Terceiro ponto, com a maturidade espiritual é possível resistir às provações. Em Tiago 1, 2 a 4, fala o seguinte, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Cristãos maduros sabem que vão passar por situações difíceis, mas a frase já responde para nós, vão passar por situações difíceis, não vão viver essas situações difíceis, não vão morrer com essas situações difíceis, vão passar, vão vencer essas situações difíceis. A maturidade espiritual te dá força para vencer e maturidade para suportar as provações. E o quarto, e não menos importante, é impactar outras vidas. Quando nós temos maturidade espiritual, nós entendemos que a nossa vida não está completamente ligada a mim mesmo.
não é um egocentrismo, mas está ligado ao todo, ao grupo, à comunidade, à igreja, aos nossos irmãos, à vida das pessoas que estão ao nosso ao redor. O que você faz hoje não é para benefício próprio, não está ligado ao que você vai conquistar ao futuro, mas está ligado àquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. A maturidade espiritual traz para você propósito, traz para você uma ligação direta com Deus, com o projeto que Ele tem para a sua vida e, através da sua vida, alcançar outras pessoas. A maturidade diante do Senhor te dá a capacidade ou a condição de impactar outras vidas. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus Cristo dá um comando aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você sair do seu comodismo, sair do seu ponto de conforto e tomar a decisão de levar a palavra de Deus ao necessitado, à pessoa que está ao seu lado. Isto é maturidade espiritual em Deus. Maturidade espiritual em Deus. Então, a capacidade e a importância que você tem de impactar vidas. Quais são as consequências, então, da falta da maturidade espiritual? Primeiro, estagnação na fé. Se você não cresce diante do Senhor, você fica estagnado. Eu não sei se você já passou por algo do tipo de olhar para dentro de você e perceber que as coisas não estão mudando, as coisas não estão melhorando, as coisas não estão evoluindo. Por que que isso acontece? Você pode se perguntar. Porque você está se permitindo estagnar na sua fé. Você está limitando o processo que o Senhor pode fazer na sua vida. Movimente, faça algo diferente, busque ao Senhor como nunca antes, ore ao Senhor como nunca antes, leia a palavra, medite como nunca antes. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Estagnação espiritual, estagnação da sua fé está completamente relacionado àquilo que você está permitindo viver hoje, por falta de maturidade espiritual. O segundo ponto é a vulnerabilidade a doutrinas erradas. Quando você é uma pessoa que não tem maturidade espiritual, tudo o que é falado ao seu redor se torna verdade. Um homem que parece ser um homem de Deus, um falso profeta, fala que uma tomada de decisão, fazer determinado ritual, fazer determinada coisa vai trazer algo extraordinário para a sua vida. E você acredita nisso. Por que que você acredita? Imaturidade espiritual. Você ainda não conhece os segredos e a verdade própria dita na palavra de Deus. Terceiro ponto, dificuldade em viver o propósito de Deus para a sua vida. Se você não é uma pessoa madura, não vai entender que o propósito de Deus para a sua vida vai exigir de você sacrifício, vai exigir de você determinação, vai exigir de você compromisso. Uma pessoa imatura e espiritual não importa com o propósito. Ele acha que o propósito vai vir para a vida dele e vai se cumprir de um passe de mágica. E não é assim que funciona. É necessário ter sacrifício para viver o propósito. É necessário ter comprometimento e responsabilidade com aquilo que o Senhor confiou para a sua vida. Para concluir, eu quero trazer um pequeno resumo daquilo que nós falamos aqui. A maturidade espiritual é essencial para você crescer em Cristo, produzir frutos que glorificam a Deus, permanecer firme diante das adversidades e, quarto, cumprir o chamado de influenciar outras vidas, de impactar vidas diante do Senhor. Se eu posso deixar para você uma pequena pergunta, para fechar completamente esse momento de reflexão, quais passos você pode dar hoje para, com certeza, você ter um crescimento espiritual para a sua vida? Quais são os passos que você pode dar? E eu te dou 3 dicas essenciais. Primeiro, ore ao Senhor, mas ore com dedicação e verdade. Segundo, leia a palavra de Deus. E terceiro, se consagre ao Senhor. Se você fizer isso,
que é a base para a nossa vida cristã, eu tenho certeza que você sairá de um nível de menino na fé para ser um homem ou uma mulher de Deus diante da presença dele. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida e alcançar o seu coração, não somente hoje, mas para que você cresça diante do Senhor. Um forte abraço e te encontro no próximo vídeo.